Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer todo esse acolhimento generoso da parte da nossa irmã Joanita, de todos aqueles que trabalham aqui no Hospital Psiquiátrico Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Queria dizer que estamos para começar um estudo que possa trazer alguns elementos de reflexão sobre algo que diz respeito a toda a nossa humanidade. Gostaríamos de lembrar que a doença mental é algo altamente prevalente na nossa humanidade desde sempre, mas especialmente nos dias atuais. Gostaria de lembrar que, por não ser especialista em psiquiatria, nós estamos trabalhando na área médica há muito tempo. Temos uma base de conhecimento espírita que eu comecei a aproveitar desde a minha vida familiar, a partir de meus pais, e fomos trabalhando ao longo de muitos anos nessa fronteira entre as questões médicas e as questões espirituais. De muito tempo para cá, nós estamos como que nos envolvendo na atividade de socorro aos pacientes que chegam à instituição espírita pelo acolhimento fraterno, em busca de benefícios espirituais para os seus problemas de saúde, tanto aqueles no campo da saúde física, como aqueles outros, e muito especialmente no campo da doença mental, e que tem por isso mesmo a ver com a psiquiatria. Gostaria de dizer para vocês que estamos felizes por esta oportunidade. Gostaria de lembrar também que essa temática poderia nos envolver num seminário com um tempo maior para nos dedicarmos a esse tal estudo, mas vamos tentar lembrar algumas questões e talvez, à guisa de ilustração, estarmos recordando alguns casos que foram atendidos dentre centenas, apenas alguns poucos que sejam, portanto, ilustrativos de uma abordagem espírita de transtornos mentais em adultos e em crianças. Essa é a ideia. Mas antes de nós começarmos a ver propriamente os casos, nós gostaríamos de recordar algumas questões. Uma primeira delas é a ideia de que vivemos verdadeira epidemia como um todo de transtornos ou enfermidades mentais em todos os países do mundo. E a ideia de que isto vem se agravando progressivamente. Se nós considerarmos, por exemplo, a maior de todas, que é a depressão, nós vamos compreender a gravidade do momento atual, e depressão é problema de saúde pública de qualquer país do mundo. A outra questão é que muitas vezes uma doença psiquiátrica, como inclusive a própria depressão, tem inúmeras consequências em termos de comprometimento da vida humana de uma maneira geral de cada paciente. E um aspecto, como por exemplo ainda na depressão, é a relação dela como patologia mental, como doença psiquiátrica, e o suicídio, que é outra enorme preocupação no mundo inteiro. Portanto, tudo que nós estudarmos, mesmo como relativamente leigos nessas questões
dos transtornos mentais, tudo isso nos é útil. E os centros espíritas do movimento espírita brasileiro e do mundo devem estar buscando uma espécie de capacitação progressiva, porque os doentes estão chegando em toda parte e estão chegando sobejamente nos núcleos espíritas, buscando eles próprios ou através dos seus familiares um atendimento, um socorro, um tratamento além do tratamento, vamos dizer assim, fundamental, trazido e oferecido pela psiquiatria contemporânea, a psiquiatria dos tempos atuais. Gostaríamos de lembrar termos que têm a ver conosco, porque a ideia de doença mental, nós poderíamos usar uma expressão antiga que se relaciona com as doenças mentais como um todo. E quando nós trabalhamos o termo obsessão, não estamos nos envolvendo com o diagnóstico de uma síndrome obsessiva pela psiquiatria. Estamos nos referindo a influências espirituais que todos os pacientes que nós atendemos até hoje, e foram muitos, possuem. Eu poderia dizer para vocês, com uma ideia de uma experiência, de um grupo de trabalho de décadas, não existe doença mental em que o doente seja de qualquer faixa etária, seja de qualquer gênero, todos eles têm espíritos com eles, e espíritos nitidamente envolvidos no processo de adoecimento e, por causa disso mesmo, manifestações clínicas das doenças mentais muito bem conhecidas pela psiquiatria atual. Gostaria de lembrar ainda como uma ideia a contribuição inestimável do espiritismo à psiquiatria. E algo que vocês já podem conhecer, que vocês conhecerão cada vez mais e melhor, a ideia de uma medicina que vem mudando o paradigma, de um paradigma ou modelo materialista, mecanicista, para um paradigma novo, que é um paradigma que envolve a espiritualidade como um todo. Duas grandes especialidades médicas estão avançando muito nitidamente nesse sentido. É a cardiologia moderna e a psiquiatria, que é o nosso tema, de certo modo, de estudo desta noite. Hoje, tanto em uma área como em outra, nós podemos ver milhares de artigos de alto nível, tipicamente de grupos de pesquisa de médicos e de hospitais, envolvendo a relação entre questões espirituais, bem humanas, relacionadas à nossa vida de um modo geral, e os transtornos mentais e as doenças e questões ligadas à cardiologia moderna, que pode ser até um tema para nós abordarmos no futuro. Poderíamos examinar algumas coisas sobre como prevenir as doenças mentais a partir do momento que nós entendemos, com a base do Espiritismo, que nós não somos apenas um corpo físico, eventualmente possuidor de uma alma. É o contrário, nós somos espíritos imortais, eternos, somos almas e vivemos uma vida atual, vamos dizer, animando um corpo físico, que é uma estrutura temporária, vamos dizer assim, descartável dentro de uma programação espiritual e que percebe, sente os reflexos da condição do espírito que está, vamos dizer, vivendo a vida a partir daquela nova existência, com um novo corpo físico que adoece
em função de questões espirituais. Outra ideia que poderemos ver, no máximo até meia-noite, é a ideia da ciência espírita nos congressos de psiquiatria da atualidade. Muito bem, para termos uma simples noção, e depois vamos aprofundar um pouquinho, estávamos aqui agora em Lisboa, em agosto do ano passado, participando de mais um congresso mundial de psiquiatria, o mais alto fórum da psiquiatria como ciência no mundo, na companhia de aproximadamente 5.500 colegas da área. Eu era um dos poucos que não era especialista, levando as sementes, algo ainda introdutório, no sentido de examinarmos a doença mental como a partir das luzes da doutrina espírita e de um conhecimento que nós já detemos há mais ou menos 1,5 séculos, a partir da publicação, em abril de 1857, de O Livro dos Espíritos. Muito bem, aqui para nós termos uma noção, quanto mais azul, mais doença mental. E nós percebemos, olhando para o mapa mundi, a importância da doença mental no mundo inteiro. Em alguns países, vamos dizer assim, com uma expressão maior, em outros um pouco melhor. Aqui nós temos em vermelho, por exemplo, algo que é muito típico do Afeganistão, que em função da guerra recente, nós temos, pelo transtorno de estresse pós-traumático, um número altamente expressivo. De tal maneira que o entendimento hoje para o povo afegão é de um doente mental para cada 2 da população. E isto é algo que nós nunca vimos. O Brasil tem a sua expressão, Estados Unidos é onde mais nós temos certas expressões e diagnósticos de doença mental, mas isto, como na Austrália, como na Nova Zelândia, como na China, na Índia, no leste europeu, na Europa ocidental, nós vemos que isto é como um convite para nós estudarmos a doença mental e, com o Espiritismo, tentarmos tratar desta interação que advém das duas ciências trazidas concomitantemente, para que possamos um dia ver uma realidade melhor e diferente desta. Reparem, Organização Mundial de Saúde, 450 milhões de doentes mentais hoje. Se nós somos aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões de encarnados, nós temos um percentual importante, já com os mais variados diagnósticos de doença mental. De tal maneira que este é outro desafio e a ideia numérica é uma ideia da realidade. Reparem, 1 em cada 4 terão doença mental em algum momento de suas vidas, o que é outra questão que diz para nós, em outros termos, as pessoas podem não estar doentes agora ou ainda, mas poderão estar em breve, como se houvesse uma tendência neste sentido. E estamos abordando apenas doença mental, deixando de lado todo um imenso conjunto de problemas médicos de outra natureza e que também tem toda uma base espiritual, porque ninguém adoece de uma cardiopatia grave, de uma doença oncológica, uma doença neurodegenerativa sem espíritos e sem questões espirituais de vidas anteriores, que estão como que sendo trazidas para as questões da atualidade. E reparem aquilo que comentávamos na relação com a depressão.
um suicídio no planeta a cada 40 segundos no mundo. E a gente lembra o drama do suicídio, que significa a perda de projetos reencarnatórios de alta significação e que são como que deixadas de lado, interrompendo não apenas a vida física humana, mas o próprio projeto de evolução espiritual. Se nós olharmos para cá, nós vamos ver o percentual de doenças mentais que vai para certos países como o Japão, crescendo entre países europeus e países da Oceania e das Américas, chegando aos Estados Unidos da América, que é o lugar, em termos absolutos, com o maior número de casos de pacientes com doenças mentais. Então, nós nos lembramos que a incidência e a prevalência das doenças mentais está aumentando no mundo todo, e suas causas, pela psiquiatria, ainda não estão claramente estabelecidas, apesar dos recentes avanços da moderna psiquiatria. Tanto quanto uma infinidade de doenças orgânicas, nós não temos a menor ideia de onde de verdade elas vêm. De um modo simples, a princípio, vem da condição espiritual de cada um, a origem de tudo. A acentuação das consequências das imperfeições espirituais da humanidade. Do ponto de vista espiritual, temos que considerar carinhosamente esta possibilidade, porque doença mental vem das nossas imperfeições morais, e isso, vamos dizer assim, surge do atendimento via grupo mediúnico preparado para isto, quando nós abrimos casos individuais de pacientes com os mais variados diagnósticos de doença mental que nos chegam nas instituições espíritas. Predomínio do materialismo é outra questão. Do jeito que nós estamos vivendo há milênios, nós estamos gerando doença mental para nós mesmos, estamos nos comprometendo perante as leis divinas e estamos vivendo uma estagnação espiritual. E o nosso processo evolutivo, ele é moroso, lento e sofrido em função das doenças que vão surgindo por todo lado. Reparem, dificuldades de milhões de nós de reagirmos positivamente. Como é que a gente chama o planeta Terra via doutrina espírita? O que nós aprendemos? Mundo de provas e expiações. Nós poderíamos chamá-lo de mundo semi-primitivo. Toda vez que um mundo gera conflitos e guerras, como tem acontecido na história humana, em geral as consequências são as mais variadas patologias. De tal maneira que em 5.000 anos de história registrada humana, os últimos 5.000 anos, nós nunca tivemos 100 anos de paz. E isso tem a ver com todo tipo de doença e com a doença mental também. Gostaríamos de lembrar, portanto, as provas e expiações que são a própria realidade deste mundo. Se nós quisermos, poderíamos chamá-lo de mundo semi-primitivo, ou de provas e expiações. Mundo, aliás, que nós criamos pelos erros e transgressões às leis divinas. Isto é uma reflexão simples, mas isso vem, é patente a partir de nós entrarmos nas causas das doenças mentais, quando das reuniões mediúnicas para atender os mais variados casos. Lembrando algo de lei, cada um de nós tem livre-arbítrio, sempre tivemos, uma vez alcançando a condição humana, e desde então a semeadura é livre
mas a colheita é obrigatória. Qual é a ideia? Doença, seja ela qual for, é colheita de uma semeadura de véspera ou da vida atual, ou com mais chance, entre as muitas vidas pregressas que todos nós já vivemos. Reparem, uma das melhores revistas de medicina, a melhor da Europa, The Lancet, inglesa, aqui há 6 anos para 7 atrás, uma ideia panorâmica dos mais variados diagnósticos mais comuns das doenças mentais, de tal maneira que seja qual parte do planeta, aqui estão todas as etapas da geografia do mundo, nós vamos encontrar todo tipo de doença mental em toda parte. E vale a pena lembrar, em azul, a depressão. E em qualquer região da Terra, a depressão é a doença mental mais prevalente. E é aquela relacionada diretamente ao maior número de casos de suicídio, que é outra tragédia da humanidade. Mas isso nós vamos ver depois da meia-noite. Brincando um pouquinho com vocês, amanhã é sábado, ninguém trabalha, então nós podemos ficar um pouco mais, concordam? Muito bem, aqui uma outra questão, isso aqui é uma curva exponencial, e aqui as últimas décadas, de 1960, 2010, 2020. O que nós estamos reparando? Um crescimento acentuado, exponencial, vertiginoso do transtorno do espectro do autismo, que é um transtorno mental tipicamente da infância, com algumas variedades, de casos leves, moderados ao graves, como em qualquer diagnóstico em medicina. E reparem, há 15 anos atrás, nós tínhamos um caso de uma criança dentro do espectro para cada 20.000 crianças nascidas normais. Quando o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, na Geórgia, publicou a estatística de 2014, já tínhamos uma criança para cada 68 nascidas normais. A última estatística é do final do ano passado, uma criança para cada 59, o que mostra para nós a importância do que está acontecendo. E de onde vem esta outra questão, que é um grande desafio para a humanidade, a medicina e, por assim dizer, não apenas a psiquiatria, mas a neuropsiquiatria, porque tem aí umas questões que talvez um dia nós pudéssemos examinar. Aqui, da mesma revista, as montanhas, e aqui os diagnósticos mais comuns, e aqui nós vemos a depressão, que é aquela que tem um número maior de casos, que pode começar na infância, alcançar casos e mais casos crescentes na adolescência, ganhando uma espécie de um platô na metade da vida e acompanhando as pessoas, inclusive a nível da terceira idade. E hoje nós ouvimos falar de casos de crianças, adolescentes, adultos e idosos cometendo suicídio em diversos lugares do mundo. Outra ideia é a relação entre mulheres e homens, de tal maneira que há um equilíbrio, uma pequena tendência a um número de casos maior nas de gênero feminino. Mas a ideia qual é? De equilíbrio, denotando essa figura do The Lancet, uma ideia de que o problema, vamos dizer, da depressão no caso e da doença mental, é uma coisa do espírito, independente do gênero que ele vai tomar na existência atual. A única exceção, vocês veem essa diferença? Quando nós estamos vendo na faixa etária de 1 a 4 anos, qual é o transtorno típico dessa faixa etária? O autismo.
E aí nós vamos ver algo que se conhece há algum tempo. Nós temos 4 meninos para cada menina dentro do espectro. Mas muitas vezes os casos das meninas são mais graves do que dos meninos. Isto aqui também tem uma causa espiritual. Boa parte das crianças que reencarnaram, trazendo as questões do espectro do autismo, vêm egressos de guerras recentes. E, em geral, nas reencarnações que se sucedem, há uma tendência de manutenção do mesmo gênero, a nível de 90% em geral. Então, em geral, os que vão para a guerra, para a linha de frente, são homens. As mulheres, quando vão como enfermeiras, vão na retaguarda, vão na estratégia e outras questões. Então, esse resultado, que não se sabe pela psiquiatria o motivo, a doutrina espírita pelo menos nos ajuda a trazer uma hipótese para justificar isto. A mesma revista, agora em setembro de 2007, estávamos aqui estudando na internet a ideia de que não há saúde em geral, não havendo saúde mental. O quanto qualquer patologia mental moderada a grave ocasionará problemas de saúde outros, muitos outros. De tal maneira, querem ver um exemplo na cardiologia? Se você tem 2 grupos de pacientes que infartaram, os 2 recebem o melhor da cardiologia moderna. Os 2 grupos são equivalentes, comparáveis, mas um dos grupos, além de tudo que o outro tem, cada paciente também tem depressão. Então você estuda a relação da depressão com doença cardiovascular, infarto do miocárdio. No grupo dos pacientes que têm depressão, quando você compara meses depois, esse grupo de pacientes, eles morrem o dobro. Isso não se consegue explicar, mas aí vem a ideia. Depressão é uma doença mental e a questão mental interage com o aparelho cardiovascular, facilitando a oclusão coronariana aguda. O infarto, hoje, além de colesterol aumentado, além de tabagismo, além de história familiar, hipertensão e diabetes, depressão é fator de risco da doença arterial coronariana. Quando tudo parecia que não pudesse haver vínculo, nós estamos começando a trabalhar um paradigma mente, doença mental e corpo. E isso já é útil numa ideia de um entendimento melhor. Se eu tenho, fora as doenças infecciosas, eu tenho todo tipo de doença de várias especialidades, as doenças neuropsiquiátricas estão aqui. E elas acometem 28% no sentido do todo das enfermidades. E aí nós vamos ver a depressão como dentro do espectro, aquela que é a mais importante de todas. A outra ideia, reparem, é uma reflexão. Talvez já estejamos atrasados de trabalharmos com isto. Abordagem farmacológica em psiquiatria, visando a neuroquímica cerebral, tipicamente na depressão, onde eu tenho redução de praticamente todos os neurotransmissores cerebrais. É um paradigma ou é uma ideia da depressão segundo um paradigma materialista. Por quê? Porque a ideia é de que, uma vez encontrando uma redução dos neurotransmissores, isso justificaria a depressão. E aí nós temos um problema. Nós estamos condenando, entre aspas, que para os doentes deprimidos, moderados ou graves, tenhamos que usar antidepressivos a vida inteira. Porque toda vez que o colega
o familiar ou o próprio paciente solicitando a redução, a mudança ou a retirada de antidepressivos, isso pode ser feito, mas a doença se expressa novamente, tanto quanto ou com maior gravidade do que havia antes, sugerindo que a nossa psiquiatria, quando ela é apenas farmacológica, ela é uma medicina de efeitos, porque ela ainda não contempla as causas verdadeiras que são espirituais. Tudo que acontece aqui no cérebro das crianças com autismo ou no cérebro das pessoas com depressão é consequência do que existe na alma, que transborda para o perispírito, modelo organizador biológico, e deságua a nível somático e gerando ou colaborando para as doenças mentais de um modo geral. Esse tipo de psiquiatria ainda tem bons resultados, mas muitas vezes insatisfatórios. Estamos tratando os efeitos, estamos suprimindo manifestações de doença. Isso é bom? Já é muito, mas isso não é tudo e nós precisamos avançar. Eu diria, temos que mudar o paradigma para um paradigma espiritualista, lembrando que nós não somos corpo físico. O que nós enxergamos é ele, mas nós somos almas, nós somos espíritos. Aqui uma série de questões para nós nos situarmos, lembrando, doença mental é uma afecção da mente, que altera os pensamentos, sentimentos ou comportamentos do indivíduo de um modo geral. Tristeza ou melancolia, cólera ou medo transitórios, se é de curta duração, isso tem a ver com as oscilações naturais de humor da nossa condição espiritual. Isso é simples. O problema é quando isso se torna algo mais duradouro. Quando nós temos então modificações extremas de seus sentimentos, atitudes alteradas por anos ou por toda a vida. E a gente lembra que nós estamos estudando hoje, fazendo algumas considerações no âmbito de um hospital psiquiátrico e visitando hoje pela manhã os pacientes daqui, nós percebemos o quanto nós temos como tentar ajudar de várias maneiras possíveis irmãos nossos em profundo sofrimento. Sigamos adiante. Infelicidade, toda loucura, todo transtorno mental gera infelicidade para si, para a família, comportamento social às vezes inaceitável. E muitas vezes, no extremo da agressividade, do crime, gerando questões judiciais muito delicadas, muito sérias. De tal maneira que nós nos lembramos que em psiquiatria podemos chamar doenças mentais, transtornos mentais, distúrbios mentais, psicopatias, doenças emocionais. E elas, na Terra, que é o mundo que a gente conhece um pouquinho, qualquer raça, idade, crença, sexo, gênero, etnia ou nível social ou econômico. Ninguém é relativamente livre de poder adoecer de doença mental. E aí nós temos uma lista, e nós não vamos trabalhar essas questões. A lista é imensa. Existem livros, que é DSM, que são renovados periodicamente, em que você estuda todos os detalhes dos diagnósticos possíveis em doença mental na atualidade. A gente lembra que uma outra classificação, lembrando que nós podemos chamar disso ou daquilo, mas o que importa é nós tentarmos enxergar algo além disso. Quando nós buscamos o livro dos médiuns, nós vamos ver Allan Kardec trabalhando a questão da obsessão. O que é a obsessão? A ação de espíritos, vamos dizer, na mente humana dos encarnados de um modo geral, uma ação persistente e má,
com efeitos deletérios. De tal maneira, quase sempre a obsessão exprime a vingança de um espírito que ele exerce, ou de um grupo, com frequência se radicando nas relações que o obsediado manteve com ele ou com eles em precedência existência. Aonde que está isso? O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, há 1 século e meio, a espiritualidade com Kardec tentando nos mostrar as questões espirituais por trás da doença mental. Kardec, no livro dos médiuns, trabalhou a ideia de obsessão simples, fascinação e subjugação. E isso nós vemos em psiquiatria, eu diria quase todos os dias. Resumidamente, também podemos classificar em obsessão simples e obsessão complexa, como vamos tentar ver daqui a pouco. Em todo o processo de doença mental há obsessão. E uma obsessão grave, e tão grave quanto mais grave for a manifestação geral de doença mental. Então, as obsessões têm como consequência problemas físicos ou orgânicos, doenças mentais, transtornos pessoais sem doença, como problemas afetivos, matrimoniais, sexuais, emocionais, familiares, profissionais, acidentes, suicídio, sofrimento e morte. Se nós quisermos ver uma melhora ampla dessa realidade, nós precisamos entrar em tudo isso, com muita humildade, inclusive, mas valorizando o que a doutrina espírita nos vem tentando mostrar há um bom tempo. É o maior flagelo da humanidade. Tudo que há de mal tem influência espiritual junto, e não é diferente em psiquiatria. Os vínculos dolorosos estabelecidos na eternidade entre os desencarnados de agora e os encarnados enfermos de um modo geral. As raízes no egoísmo desenfreado e suas consequências: orgulho, egoísmo e vaidade. Nossos males ou nossas chagas geradoras de escolhas e atitudes que nos comprometeram ao longo de muitas vidas e que hoje, vamos dizer assim, se relacionam com as doenças mentais. Uma espécie de imersão nas sombras. Talvez possamos considerar isto também. Lembramos que temos que estudar a codificação kardeciana, as obras de André Luiz e eu também diria de Hermínio Correia de Miranda, que tratou de vários itens a respeito disso. Na Revista Espírita, de abril de 1862, Espírito de Erasto diz: o Espiritismo que abre novos horizontes a todas as ciências vem esclarecer também a questão muito obscura das doenças mentais, assinalando uma causa que até agora não era levada em conta, uma causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Se Erasto disse isso no período em que Allan Kardec estava encarnado, portanto, segunda metade do século XIX, nós hoje talvez estejamos no tempo do amadurecimento de tudo isto, a bem da medicina, a bem dos pacientes psiquiátricos, doentes mentais, de um modo geral. Estudai o Espiritismo, diz Erasto, e compreendereis a razão. Só o Espiritismo, assinalando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combater os flagelos dessa natureza. E ele continua, por último, uma vez entrando nesse caminho, a ciência possuirá a chave de muitos mistérios e verá cair a mais formidável barreira que detém o progresso, que é o materialismo, que restringe o círculo da observação em vez de ampliá-lo. E isso tem a ver com o Espiritismo. Nós gostaríamos de lembrar
lembrando da terra. Que mundo é esse? Já tínhamos lembrado, mundo semi-primitivo, chamado de provas e expiações. Por isso tanta enfermidade. Aqui, dizem os bons espíritos, é um hospital para bilhões, porque a gente às vezes esquece, se temos tantos doentes de um modo geral do lado de cá, vejam só, do lado de lá o contingente é muito maior entre os desencarnados. Então nós poderíamos imaginar, quando os desencarnados, doentes mentais, reencarnam, eles trazem as suas perturbações e elas se manifestarão em alguma etapa da nova existência. De tal maneira que somos espíritos imperfeitos, almas enfermas, porque temos vícios morais, egoísmo desenfreado, orgulho, vaidade, paixões vis e todo uma coisa de agressividade. Será que nós não poderíamos pensar com a figura de Van Gogh? A doença mental é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Fica como uma reflexão para nós. Lembrando, na realidade espiritual da Terra, há esferas de vida de todos os matizes. Existe um umbral médio, umbral inferior, umbral superior. Existe as trevas e as zonas abissais. Existe esfera de arte, cultura e ciência, a esfera de amor fraterno universal e a mais alta de todas, que é a do governo da vida. Quais são as esferas mais numerosas? As inferiores ainda. De tal maneira, voltando, há milhões de doentes no mundo espiritual. Eu diria bilhões, doentes do corpo perispiritual e doentes mentais de todo tipo, fruto das vivências e experiências humanas distantes das leis de Deus. Dito isso de uma maneira mais simples, de tal maneira que, se eu quiser pensar em neurotransmissor no sentido da depressão, há uma escassez de todos eles, mas isso é efeito. Isso responde aos antidepressivos, mas isso não cura, porque isso é causa, não, isso é consequência. De tal maneira que a mesma ideia nas crianças dentro do espectro do autismo. Eu tenho alterações de conectividade no corpo caloso, eu tenho inflamação cerebral, eu tenho problemas nas mini colunas, que são diferentes das normais das outras crianças, na sutileza da anatomia do cérebro dessas crianças. Mas isso é efeito de questões espirituais. Tanto quanto eu posso dizer que nas crianças com autismo eu tenho uma redução dos neurônios espelho. Olha o que o pesquisador faz com o bebê. Isso é de 1977, bebê de 18 dias, tem 42 anos. A ideia de neurônios espelho, que são importantes no processo de aprendizado. O pesquisador põe a língua para fora, a criança vê e repete. E nós podemos ver isso estudando com alguns pormenores. Nós nos lembramos, voltando atrás, a ideia de que o ser encarnado, ele não é corpo, ele tem corpo. A doença mental é doença do espírito. O perispírito sofre as consequências, que por sua vez, pelos vínculos, passa para o nível cerebral do corpo físico. E essa é uma mudança de entendimento que o Espiritismo, sendo testado no laboratório experimental do mundo invisível, na ciência espírita, no centro espírita, vem nos dizendo assim diariamente. De tal maneira que essa medicina espírita envolve desobsessão, porque todos os casos têm espíritos aguardando, vamos dizer assim, o resgate, o socorro, o acolhimento.
tanto quanto o magnetismo terapêutico, o passe terapêutico chamado de fluidoterapia espírita. A evangelização e a reforma íntima como mecanismo, um deles, de prevenção, para nós começarmos a considerar isto também. Então aqui nós temos uma ideia da fluidoterapia espírita no Centro Espírita no Rio de Janeiro. Para que isto? Se o cérebro da criança tem inflamação, se há alterações estruturais, tudo que você oferecer que permita uma normalização progressiva das questões perispirituais e do cérebro orgânico é favorável ao doente. Então isso existe tanto em qualquer cidade, vamos dizer, onde haja movimento espírita, e nós também nos lembramos, vocês recordam isto? E quando André Luiz chegou, para onde ele foi? Para receber no hospital, com Clarencio e outros, a fluidoterapia para a recuperação do câncer de cólon com o qual ele desencarna após a cirurgia. De tal maneira que a fluidoterapia vem do outro lado e está no nosso lado para beneficiar doentes psiquiátricos, doentes mentais e doentes clínicos, de um modo geral, na casa espírita também. Então reparem como essa atividade mediúnica de assistência aos doentes que são acolhidos no centro espírita já existe há décadas, na verdade há 40 anos. O número de casos é grande. Eu apenas selecionei um pequeno número para não, vamos dizer, adiantar muito a questão do tempo, para que sirva como exemplificação, para que nós consideremos qualquer coisa nesse sentido. Muito bem, esse é um caso que não tem imagem. É uma senhora do Rio de Janeiro, 44 anos, brasileira, casada, mãe de 2 filhos, diretora de empresa multinacional, passou a apresentar sintomas de depressão 6 meses antes de chegar ao centro espírita. Ela tinha também insônia, resistente a certos medicamentos, ideias suicidas nos últimos meses. E ela, como é de praxe em muitos doentes com depressão, a perda ponderal ou o ganho ponderal. Aqui ela teve ganho de peso e se tornou obesa. A outra ideia, tratamento com antidepressivos em doses corretas, sem melhora significativa. Sempre tem alguém que vai sugerir que leve o caso ao centro espírita. Um amigo, um colega, um familiar, de um modo geral. Aqui foi o esposo e o centro foi em Copacabana. Sugerido no atendimento fraterno, desobsessão e fluidoterapia, que por assim dizer são o binômio da medicina espírita. A desobsessão para nós vermos as questões antigas e cuidarmos de tudo que houve, especialmente espíritos que mantêm vínculo com o caso na atualidade. E a fluidoterapia, a partir da desobsessão, para mudanças fluídicas, benéficas para o cérebro perispiritual e orgânico. Muito bem, no que nós abrimos o caso da Débora, os médiuns viram 3 espíritos. 2 deles estavam em forma fetal, ensanguentados, com pedaços do corpo faltando, grudados no centro de força solar. E um deles estava consciente e é trazido e se comunica. E ele expressa a sua raiva quanto a Débora, porque ele, tanto quanto os outros 2, que não haviam despertado, haviam sido abortados pela mãe.
interrompendo, portanto, o processo reencarnatório. De tal maneira, ferimentos graves, estavam inconscientes os dois. Um outro comunica-se por uma médium, psicofonicamente, agressivo, ódio da paciente, desejando vingança. Ele queria que ela morresse, porque ela não lhe deu o direito à vida, dentro de todo um projeto que ele trazia de renascimento. Desejando vingança, pois, se sentia como que assassinado por ela, por ocasião de aborto provocado, e era ele, conscientemente, que lhe induzia as ideias suicidas. Ele foi devidamente acolhido, dialogamos com ele sobre os aspectos fundamentais quando há esse tipo de apresentação, de atitude, de desejo da parte de um espírito qualquer, e eu mostrei para ele numa certa altura que se não fora possível com aquele casal, através daquela mãe, todo um novo projeto já estava pronto para que ele, enfim, renascesse numa outra família. E eu, através de ideoplastia, uma espécie de um salto pequeno no futuro, mostro para ele aquilo que seria a família que amorosamente haveria de acolhê-lo. Quando ele enxerga aquilo, ele dilui imediatamente as questões que se movimentavam dentro dele, do ponto de vista de uma reação de um espírito imperfeito diante do que viveu a partir da decisão daquela irmã chamada Débora. Diálogo fraterno com ideias sobre o perdão, passes por sua recuperação emocional e física, do ponto de vista perispiritual, porque ele era desencarnado, antevisão de um futuro feliz e renascimento. Foi encaminhado a um hospital de uma colônia que nos dá cobertura em uma esfera melhor para continuar seu tratamento. Ao mesmo tempo, logo depois, os dois outros nós poderíamos tê-los acordado, mas ficou nítido que era para deixarmos em sono. Eles foram refeitos perispiritualmente com os fluidos da equipe encarnada, e eu diria de novo, ideoplasticamente, e foram levados pelos benfeitores para o mesmo hospital onde o primeiro foi conduzido minutos antes, de tal maneira que com os recursos da equipe, melhora dos ferimentos e cicatrização instantânea. Para o perispírito se pode obter isso. Foram levados inconscientes ainda para o mesmo hospital. E como a coisa aconteceu depois, Débora apresenta uma melhora progressiva de seus sintomas e em 3 semanas volta à sua vida normal. Seu psiquiatra diminuiu a dose da medicação e após 2 meses foi suspendendo gradativamente. Os sintomas de depressão nunca voltaram, sugerindo que pelo menos por algum tempo Débora estava curada. Muito bem, diagnóstico qual era? Depressão grave produzida por obsessão simples, resultado de seus abortos induzidos 3 na vida atual. O quanto existiu de sentimento de culpa, de arrependimento e de questões outras a nível mental importantíssimas, também é outro aspecto, mas a melhora foi nítida e a curto prazo a partir do benefício de nós cuidarmos dos espíritos amorosamente, conduzi-los para uma outra condição e haver ali uma espécie de um processo de libertação espiritual. Muito bem, Débora se tornou evangelizadora e ela cuida de crianças de algumas faixas etárias, oferecendo o conhecimento do Evangelho adaptado às crianças como uma maneira dela contribuir
porque ela foi auxiliada e agora é ela auxiliando as outras pessoas que são crianças também. Pela idade que ela tem, ela não vai ser mãe novamente, vai continuar e continua com os seus 2 filhos. Posso contar? Esse é um caso do Rafa. O Rafa é uma criança de um casal, a Fabiana, que mora em Roma, que casou com um italiano e o casal tem 3 filhos. Por questões de vídeos na internet, de WhatsApp, ela me escreve para falar do caso do seu filho, porque ela ouviu falar que esta abordagem poderia ajudar o caso dele. Então, é uma situação de vem de longe e não há limite espacial ou geográfico para esse tipo de atendimento. Não tem que estar em Copacabana, no Rio de Janeiro, nem mesmo no Brasil, não importa, porque não há, nessa realidade de trabalho, não há limites de espaço e de tempo. Pois bem, eles vivem lá, até hoje inclusive, e ela me dizia por WhatsApp, vários tratamentos sem melhora, na Itália, em mais de uma cidade, dificuldades dos pais, separação iminente, em parte pelas dificuldades de cuidar daquele filho chamado Rafa. Problemas psíquicos muito leves dos 2 irmãos, uma menina e um menino, mas nada comparável às questões do Rafa. E ela assiste uma palestra na internet e faz contato. E ela me diz por WhatsApp: estou sendo invadida por pensamentos suicidas, me socorra, por favor. E ela também escreve: hoje meu pensamento é eu ou o Rafa nessa existência. Vocês entenderam o que ela quis dizer? A gravidade disso? Pois bem, sempre que há uma criança, ainda mais dentro do espectro do autismo, eu peço para a mãe ou para o pai vídeo para que eu tenha uma ideia da gravidade e possa eventualmente colocar o caso na frente de outros para sermos mais úteis por critério médico de gravidade. Nós abrimos o caso, tendo nome completo, idade, endereço e um vídeo ou outro para nos situarmos. Quando nós abrimos, guerra, e ele era um comandante numa guerra recente da vida anterior. E aí nós nos deparamos com todo um cenário de destruição, sofrimento e morte. Espíritos que foram vitimados no tal conflito, onde ele também participara, estavam, vamos dizer assim, completamente como que largados no mundo espiritual. E vivendo dramas emocionais, dramas afetivos e dramas físicos, porque o perispírito é lesado junto quando você tem uma explosão, por exemplo, gera morte física e gera graves alterações do perispírito. E isso permanece no mundo espiritual, até que isso seja atendido. Então existem recursos para atendimento espiritual coletivo. Nós não precisamos nos depararmos, por exemplo, com 220 entidades vitimadas por uma guerra qualquer no mesmo departamento do mundo espiritual. Nós não vamos receber um a um pela psicofonia para um auxílio direto a todos eles. Existem questões que envolvem a física, efeito de campo e questões amorosas no sentido de ajudar a recuperação também imediata, a curtíssimo prazo, das condições físicas perispirituais e ao mesmo tempo das condições emocionais. É uma espécie de um amor que se relaciona com o fluido cósmico universal, sobre o qual um dia nós podemos conversar com mais detalhe. Na medida que todos eles foram beneficiados, eles foram desligados do campo mental, da alma, do espírito do Rafa.
ela manda um tempo depois, sem que nós esperássemos. Hoje brindaremos 2 semanas do Rafa sem crises. Gratidão, Dr. Sérgio. Aí, algum tempo depois, ela escreve: já chegamos de novo a 2 outras semanas do Rafa sem crise. Que tipo de crise? O que vocês viram antes. Muito bem, e aí o que acontece? Eu estava para visitar novamente a Itália, na cidade de Pádua, na cidade de Santo Antônio de Pádua, ou Padova em italiano, para um encontro de medicina e espiritualidade com médicos da Itália e espíritas do movimento espírita italiano. E aí, como ela tinha escrito e mandado pelo WhatsApp que o Rafa estava sem crises, eu queria apresentar o caso do Rafa, porque era na Itália, onde eles moram, em Roma. E aí eu então peço a ela: Fabiana, me manda então um vídeo com ele melhor, como você está dizendo. E aí, o que ela faz? Ela sai de Roma e vai a Pádua para assistir, para participar do encontro entre a ciência espírita e as questões da medicina. E aí nós nos encontramos. Não é mesmo parecido? Vejam aqui, é ela. E num outro momento, sem que eu pedisse, ela manda esse último vídeo. Então esse é um caso de um autismo leve a moderado, que teve uma melhora evidente. E o mais curioso, ele nunca mais teve daquelas crises. Esse é um outro caso. Nós estávamos numa cidade perto de Boston, nos Estados Unidos, num domingo, terminando uma palestra pública na casa espírita que nos recebia. E quando eu estava finalizando, eu vejo umas pessoas se aproximando com uma criança na cadeira de rodas. E o olhar clínico, eu desvio para ali e percebo que é uma criança sindrômica. E aí, amigos, ao final da palestra, vieram apresentar a família, que trazia o caso da Ana. Então, o caso da Ana não é bem um caso psiquiátrico, ele é neuropsiquiátrico, chama-se síndrome de Rett, e ela tinha convulsões importantes, frequentes, diárias, recorrentes, usando todo tipo de medicação anticonvulsivante, sem melhora. E aí nós ficamos, ao final, conversando a respeito do caso. Eu deixei os dados e disse para a mãe: mãe, me envia os dados todos, um resumo do caso, e realize um vídeo ou 2 e me envie. Atendemos, era uma questão dramática do passado. Havia mais de uma, mas nós cuidamos pelo menos de 2, numa mesma reunião mediúnica. As nossas reuniões, elas duram em média 3 horas a 3 horas e meia, nas segundas e nas quintas-feiras, com a ideia de que nós temos que ter tempo para verificar o que há e para cuidar do que nós encontramos em cada caso que nós abrimos. Pois bem, depois de mais ou menos um mês, era guerra também, depois de mais ou menos um mês, depois do atendimento das vítimas, depois de nós a trazermos desdobrada para que ela incorporasse na médium ao meu lado e recebesse diretamente a fluidoterapia, a mãe envia 2 vídeos que chegaram juntos. Foi motivo de festa. Foi a primeira vez em muito tempo que eles puderam levá-la a um parquinho no domingo. E aí foi a família toda, avó, bisavó, mãe, tia, para acompanharem aquele momento mais lúdico e mais feliz. Muito bem, então esse é um outro caso, chama-se síndrome de Rett, em que o principal são as convulsões reiteradas que essas crianças apresentam.
ela ainda tem algumas dificuldades, mas ela hoje é uma criança completamente diferente e muito próxima da normalidade. Muitas vezes nós temos pessoas que são médiums e que veem espíritos. Vocês entendem isso? Se você levar alguém para uma consulta a nível de uma psiquiatria moderna, que diz estar vendo vultos, pessoas, muitas vezes o diagnóstico é de alucinação. E a alucinação, vamos dizer, casa muito bem com o diagnóstico de esquizofrenia. E o colega vai receitar antipsicóticos. E muitas vezes a pessoa não tem nenhum transtorno mental. Na verdade, é uma médium com vidência. Então é importante que na psiquiatria, isso já é estudado, no DSM, nós temos isso tudo muito bem contemplado, a ideia de que muitas vezes é uma questão cultural e, portanto, pode ser mediúnica. Crianças que conversam com espíritos, se você levar para o psiquiatra infantil, ele vai medicar, porque muitas vezes ele não sabe dessa possibilidade. Entendimento sobre o espiritismo e mediunidade é incomum ainda. Entre nós não, mas no âmbito geral da humanidade, ninguém conhece. Resultado: diagnósticos equivocados, alucinação ou vidência ou audiência, fenômeno fisiológico ou fenômeno patológico. Temos que responder para cada caso essa questão. Lembrando que psicopatologia, perturbação mental que se caracteriza pelo aparecimento de sensações visuais e auditivas atribuídas a causas objetivas que na realidade não existem. Não existe sensação sem objeto. No futuro, ali adiante, nós temos que ver isso em faculdades de medicina e de psicologia. A ideia de que mediunidade existe e que médiuns veem o mundo espiritual, que é um mundo real em torno de nós, mais importante e mais real do que o mundo da vida do encarnado. Uma vez nós estávamos terminando uma palestra na cidade de Genebra, na Suíça, no primeiro centro espírita que foi criado na Suíça por uma brasileira que se radicou lá. E essa irmã dirigente, quando eu termino de falar, ela vem e põe a mão no meu antebraço e diz: Sérgio, eu tenho um caso para você. E aí ela explica que é um caso de pessoas conhecidas, em que uma moça que mora na vizinhança, numa aldeia próxima, ela vem sendo tida como psicopata, como esquizofrênica aos 14 anos, porque ela está vendo vultos humanos. E aí eu sugeri, porque eu ainda ia estar na cidade até o dia seguinte, que ela trouxesse a menina, trouxesse os pais, para nós conversarmos e eu conhecesse melhor a situação. E eles vieram, como sugerido, na própria casa dessa senhora, uma espírita, irmã e amiga, dirigente do Allan Kardec da Suíça, em Genebra. Então, é uma moça suíça, da cidade, aldeia de La Roche-sur-Foron, 14 anos, trazida pelos pais para conversar comigo, para fazermos improvisadamente um atendimento fraterno. E aí conversamos pelo menos meia hora. Muito bem. Há 4 meses, Letícia, escrito de um outro jeito, passa a ter visões de pessoas mortas, vestidas de preto, ameaçadoras, dizendo que queriam levá-la com elas para certo lugar. E ela ficava apavorada. Pois bem, angústia que persistia além dos momentos de crise, pelo menos 3 episódios. Os colegas, os pais muito atenciosos, levaram a filha ao psiquiatra da cidade, um deles, com um antipsicótico, sem melhora, e muito nítido no nosso encontro o amor e o carinho dos pais por essa filha. E aí nós conversamos
de tudo que nós tínhamos que conversar. A ideia que nós passamos é que isso não era doença, que isso era algo muito comum na adolescência, que é o surgimento da mediunidade, e muitas vezes a mediunidade, quando aflora, ela traz alguma perturbação, e foi o caso. Nós tínhamos que elucidar que espíritos encapuçados eram aqueles que interagiam com ela com esse tom como que ameaçador. E aí nós conversamos, olha, ela vai ficar bem. Esperem que nós atenderemos ela na volta para o Rio de Janeiro. Mas o que nós fizemos? Preparamos a sala da senhora que nos recebeu a todos e geramos um ambiente semelhante ao da sala do passe e da fluidoterapia. E o sofá da sala foi como a maca da fluidoterapia espírita. Tudo arrumadinho, leitura preparatória de Emmanuel, música à luz da oração, ambiente de penumbra, tudo para que nós criássemos com a oração inicial o melhor ambiente improvisado. Porque a minha ideia qual era? Se aquilo que ela enxergava era por causa da mediunidade que estava surgindo, eu iria trabalhar, e eu fiz isso, nos centros de força superiores relacionados à mediunidade. Todos os chakras têm velocidades angulares e tonalidades e cores, e a nossa ideia foi no sentido de desativar os núcleos, os chakras relacionados à mediunidade. E aí eu mesmo fiz a fluidoterapia em Letícia. Terminamos, fizemos a prece de encerramento, porque esse era o único objetivo, e eu fiquei incumbido de, uma vez voltando para o Rio de Janeiro, abrir o caso de Letícia, para encontrar esses espíritos. Pois bem, a dona da casa serviu um lanche rápido e cada um foi para o seu destino. No que eu volto para o Rio de Janeiro, o primeiro caso que nós atendemos foi esse. E quando nós abrimos, eu até antes esperava que eram espíritos que dariam um pouco mais de trabalho, mas não. Veio aquele que era como que o chefe do grupo. E aí eu aprendi com ele. Ela, Letícia, hoje na Suíça, era mulher. Ela antes, numa vida anterior, era homem e era o líder deste grupo. E ela aceitou um processo, um projeto, na verdade, reencarnatório, se afastou da convivência deles e eles queriam o seu chefe de volta. E eles realizavam algo delicado, que eu vou resumir, que se chama missa negra. Vocês podem imaginar. Sempre buscando algo para proveito pessoal, em nome de uma religião às avessas, distorcida. Pois bem, cuidamos. Enquanto eu falava com esse novo chefe, os outros estavam escutando. Trabalhamos no sentido do esclarecimento quanto à vida futura e a ideia de que eles também mereciam um novo projeto de vida. E quando de novo eu mostro o futuro, isso é perfeitamente executável, eles ficam encantados com o que vem da vida da próxima encarnação. E uma curiosidade que eu vi, mas não disse a eles: Letícia seria a mãe de todos eles. Ela, que era ele, que os havia conduzido por um caminho equivocado, assumira também o papel de recebê-los e conduzi-los de um modo adequado, coisa diferente do que ela fizera outrora. Letícia é médium de volta, porque aquele mecanismo foi provisório, para dar tempo que eu voltasse para o Rio de Janeiro e pudesse cuidar daqueles espíritos, que foi feito. E a espiritualidade, o anjo de guarda, as equipes espirituais,
trouxeram de volta para ela a mediunidade. E ela é médium na Suíça e já teve 3 filhos. E além de tudo, é evangelizadora. Pois bem, aí passou um tempo, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Enfatizamos para os pais o bom prognóstico com o devido tratamento. Fluidoterapia lá mesmo, em casa de pessoa amiga, dirigente espírita com fechamento dos centros de força relacionados à mediunidade. Tratamento do contexto espiritual, desobsessão na volta. Pois bem, e aí o que acontece? Eu recebo e-mails de pessoas de vários lugares e idiomas. E recebo, algum tempo depois, um mês e meio, um e-mail em francês. E aí eu logo abri. E aí no primeiro momento eu não entendi. E aí lembrei do caso de Letícia. E ela escreve: Depuis notre rencontre, ça va mieux. Depois do nosso encontro, eu vou melhor. Lembram da fluidoterapia lá na casa daquela senhora? Je vous remercie pour tout, eu vos agradeço por tudo. Mas o mais interessante foi o PS. E aí ela dá tchau, à bientôt, au revoir, à tout à l'heure. E ela diz: Je me rappelle avoir vu la porte se fermer lors de notre rencontre. Eu me lembro de ver a porta se fechar depois do nosso encontro. Olha a sensibilidade dela. Eu aplicando para fechar a porta e ela visualizando a porta para a espiritualidade sendo fechada temporariamente. Nunca mais teve nada. A princípio curada, jovem adolescente no desabrochar da mediunidade com alguma perturbação, o que é comum. Para a psiquiatria, doença mental, como foi o diagnóstico dela na Suíça. Esquizofrenia, na abordagem espírita, tratar a causa. Reparem que são casos simples, por um lado, mas que dão para nós uma ideia do valor que tem quando nós buscamos as questões espirituais relacionadas aos doentes mentais. Muito bem, mais um caso. Esse é um caso do Guilherme, de Salvador, Bahia. De novo, nós abrimos guerra. Na verdade, era uma guerra relacionada ao Vietnã, uma devastação. O que a gente faz? Cuida das vítimas. Desligamos as vítimas agora devidamente assistidas, melhor em suas condições físicas do perispírito, emocionais e espirituais, e depois de toda uma gama de favores no sentido da reconstituição perispiritual, eles melhoram em todos os sentidos e depois nós nos levamos para longe daquele sofrimento histórico que eles viveram. Muito bem, esse caso precisou de um segundo atendimento, mas esse é um detalhe. Numa quinta-feira, depois do atendimento, eu voltava no trânsito do Centro Espírita para casa de Copacabana, para a Barra da Tijuca, e aí eu recebo um telefonema da mãe, e a mãe diz: Doutor Sérgio, o que vocês fizeram? Aí eu disse: nada, nós só rezamos. Pois bem, e aí ela diz: olha, ele teve uma melhora hoje durante o dia. Aí eu disse a ela: por favor, então, registre isso num novo vídeo e quando puder, me envie. Reparem, ele completamente diferente. Ele melhora nitidamente. Ela me manda esse vídeo e no outro dia manda mais um com ela junto. Então esse foi o último vídeo dela. Vocês devem ter notado que ele estava usando um tablet. Tablet e autismo não combinam. É completamente contraindicado. Tablet inflama um cérebro já inflamado. Mas isso é apenas uma lembrança para que a gente esteja atento, porque ainda não há essa ideia da parte de todos os colegas que trabalham na própria especialidade. Mas então, é apenas um detalhe. Seguindo adiante,
eu gostaria de lembrar a contribuição inestimável do Espiritismo na psiquiatria, e aí nós poderíamos examinar a medicina iluminada pelo Espiritismo e uma série de outras questões. A ideia de que na área da doença mental, reconhecimento da alma humana como sede da vida e origem de todo o distúrbio mental, incorporação definitiva da ideia da reencarnação e dos aspectos kármicos pendentes, a obsessão e as influências espirituais, os desequilíbrios de natureza mediúnica. Nós não poderíamos deixar de lembrar daquele que é um pioneiro nessa área, espírita, publica o livro A Loucura sob Novo Prisma, que é justo um livro em que é publicado em 1939, no ano do início da Segunda Guerra Mundial, primeira obra espírita a estabelecer vínculo entre loucura e obsessão. Livro publicado pela FEB. Ele que havia sido antigo presidente e que desencarnou em abril de 1900. Então, esse é um livro lindo de se ler. E nele, ele vai tratar do caso do filho dele, que adoece de doença mental, e ele busca o recurso mediúnico e o filho melhora. Outro que nós não poderíamos esquecer é Dr. Inácio Ferreira, ligado ao Sanatório Espírita de Uberaba. É uma história linda que envolve Maria Modesto Cravo, Eurípides Barçanufo e ele. Mas é uma história um pouco mais longa, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Aqui está o sanatório que existe até hoje. Outras figuras não conhecidas, um casal lindo, Carl Wickland e Anna Wickland. Ele médico. E aí o que ele fazia? Atendia no hospital, chegava em casa, conversava com a esposa, que era uma médium notável. Quando ele conversava sobre os casos que ele havia atendido, a médium, esposa, Ana, começava a ver as questões espirituais. Então eles, na própria casa, faziam um atendimento mediúnico para os doentes do consultório dele, lá na Suécia. E ele publica um livro lindo que eu tenho em casa, que é 30 anos entre os mortos. De certa maneira, no centro espírita, você pode ficar 20, 30, 40 entre os mortos. Nesse sentido, de você conhecer a realidade espiritual e ajudar os espíritos ligados aos pacientes encarnados. Outra ideia, vejam só. Há muitos anos atrás, portanto há 11 anos, um colega psiquiatra argentino, nós nos encontramos na Colômbia num evento espírita e conversamos muito. E ele, durante a conversa, ele disse: Sérgio, você precisa levar isto aos congressos de psiquiatria. E ele falou isso como psiquiatra, e eu, um não psiquiatra. Aí eu comecei a refletir. E aí eu pensava, Sabino Luna é o nome dele. Sabino, onde é que eu posso ir? Eu nunca fui a evento nenhum de psiquiatria. E aí procuramos, o próximo era no Panamá, mas não dava mais tempo de enviar nada. O seguinte foi em Beijing, na China, capital da China. E aí foi o Congresso Mundial, não de psiquiatria, mas de psicoterapia. No outubro de 2008, e eu estava lá, essa foto eu que tirei. E aí nós fomos interagir. Como era o ano de uma crise econômica mundial, tinham apenas 2.500 profissionais de saúde mental. Esse foi o slide título: Beijing, Instituto Nacional de Saúde, Rio de Janeiro, Allan Kardec Spirit Society, abordagem espiritual da doença mental. E aí nós fomos apresentando os slides. Era um estudo de 36 casos na época: depressão, pânico, esquizofrenia, autismo e bipolaridade. Foi o que nós reunimos para apresentar. Explicamos como é que era o trabalho, como é que era o diagnóstico, fizemos o que era
o próprio para esclarecer aquelas pessoas, mostramos a ideia dos resultados: depressão, pânico, esquizofrenia, autismo e bipolaridade. Número de casos, benefício claro, sem benefício e cura. E fomos discutir isso lá. Pois bem, mostramos para eles de lá sobre Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Falamos sobre os centros espíritas no Brasil, a ideia do que era uma reunião mediúnica, para eles entenderem, porque ninguém conhecia. Os hospitais espíritas que nós conhecíamos no Brasil, eu próprio estive uma década no Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre, aprendendo lá algumas questões para vermos num outro dia. E fomos explicando e mostrando e agradecendo ao final, algo muito resumido para os nossos colegas. Depois voltamos pela primeira vez no Mundial de Psiquiatria, comentado pela nossa irmã em Madrid, na Espanha, em setembro. E ali, o tema qual foi? A influência dos desencarnados na doença mental e a sua respectiva abordagem. Isso foi uma ousadia, porque era algo completamente desconhecido de quase 6.000 colegas da área na Espanha. A nossa sala foi a sala 22, isso pouco importa. A ideia de que o trabalho de pesquisa está no livro do Congresso, para sempre. Quem quiser examinar, vai ver o nosso resumo ali, que fica em definitivo, nos anais do Congresso. O certificado da Espanha, depois eu recebo a aceitação no Congresso de Psiquiatria do México. Qual era o título da pesquisa? A influência dos desencarnados na doença mental e os benefícios de uma psicoterapia para os espíritos, que é uma maneira de você chamar o encontro e o diálogo fraterno com eles. O certificado do México, em 2018, aquele que eu comentei no início, lembram? A ideia de algo que é tipicamente de Lisboa, o 19º, aqui o nosso pôster, que vai falar da influência dos desencarnados, de novo. E quando eu aumento as considerações aqui iniciais e as coloco desse modo, olha o que eu escrevi naquela autora. Eu falo de Allan Kardec, eu falo de Francisco Cândido Xavier, de Jesus, de passes magnéticos, de educação ou evangelização da criança e dos adultos e das reuniões de desobsessão. Falo de centro espírita, de mediunidade, como um resumo, para discutir com os colegas dali. Muito bem, no Rio de Janeiro, o primeiro congresso internacional e o primeiro encontro internacional sobre autismo. E aí, a pessoa que organizou me pede para falar sobre isto, o amor como terapêutica. E aí nós conversamos sobre isso, de tal maneira que isso foi em junho do ano passado, no primeiro congresso. Ali teríamos outras questões para considerar. E aí, numa altura, eu recebo uma cartinha, porque eu tinha enviado 2 trabalhos para um congresso que eu nunca tinha ido, que era um congresso mundial de psiquiatria, espiritualidade e religião, promovido pela Organização Mundial, Associação Mundial de Psiquiatria. E eles aceitaram os 2, um sobre autismo e outro sobre doença mental, de um modo geral. E o Congresso Internacional de Espiritualidade e Psiquiatria. Quem promove? A mais alta instituição de doença mental do planeta. E aonde foi? No início de dezembro agora, justo em Jerusalém, em Israel. E lá estivemos. E esse é o slide título do que nós fomos apresentar sobre autismo, a influência dos espíritos. Reencontro Sociedade Espírita, o nosso grupo de trabalho, todos eles médicos, ou médicos de família, ou médicos psiquiatras, que trabalham no centro espírita.
E aqui o resumo do que nós apresentamos sobre autismo, numa pesquisa séria, fruto do trabalho mediúnico e da fluidoterapia do Centro Espírita Convencional. Aqui o certificado de que estivemos lá e a ideia última, antes de encerrarmos. No final, depois da volta de Jerusalém, recebemos um convite amável para irmos falar sobre depressão e suicídio, que é epidemia mundial e a maior preocupação da psiquiatria, na ONU, levando a semente espírita para dividir com os colegas naquela altura. E nós não poderíamos encerrar sem agradecer a vocês, sem agradecer a todos aqueles que foram sendo os pioneiros, alguns citados ali antes, para que nós agora pudéssemos conversar com toda a naturalidade sobre essa fronteira entre a doença mental e as questões espirituais. E nós devemos isso fundamentalmente a Allan Kardec e ao médico divino que desde há 2000 anos vem procurando nos mostrar o melhor caminho para a prevenção e para o tratamento e talvez a cura das patologias mentais. Que Jesus os abençoe e muito obrigado.